Meus amores, tudo bem? Estamos aqui pela Fundação Cultural Fundas, Fundação Deodato Santana em São Sebastião, que disponibiliza aqui para gente esse curso online. Eu sou a professora Sara, estamos na aula número 24 e eu vim trazer para vocês um pouco do trabalho do artista Cândido Portinari. Nós falamos do Lazar Segal e agora vamos falar do Cândido Portinari. Como eu não tenho livros dele em casa, eu vou fazer tudo online aqui mesmo, tá bom? Então vamos lá. Quem foi Cândido Portinari? Cândido Portinari nasceu em uma fazenda de café na cidade de Brodowski, interior de São Paulo. Ou seja, o café era uma coisa muito corriqueira, muito importante na vida dele. Ele cresceu na fazenda de café. Então, a grande indústria de café do Brasil, ele acompanhou todo esse crescimento, né, da indústria do café, e isso deve ter inspirado muitas obras, como nós vamos ver aí. Começando com essa obra dele muito famosa, que chama-se Mestiço. Essa obra foi pintada em 1934. Nessa tela, o pintor exibe o retrato de um homem forte, de braços cruzados, trabalhador. Normalmente, os trabalhadores da lavoura de café eram homens assim, mulatos, fortes, porque trabalhavam sol a sol, né? Negros também. A cor da pele e os traços do sujeito que ele pintou indicam que é uma pessoa mestiça. Então, seria uma mistura entre a raça negra, branca e indígena, que foi assim que originou, né? Foi assim que, vamos colocar assim, foi feita a nação brasileira. Nós somos uma mistura de nação afro, portuguesa, indígena, não é verdade? Então, a obra do Mestiço, ela foi feita em uma tela pintada com tinta a óleo. Hoje ela está na Pinacoteca de São Paulo. Aqui do lado nós temos a obra do café. Aí sim você já enxerga com uma grande dimensão quantos trabalhadores precisavam de uma lavoura de café. Lá no fundo ele coloca, ó, trabalhadores em uma perspectiva lateral, vocês estão vendo? E aqui mais no centro encontra-se uma mulher cansada, com os pés inchados. Tem homens com sacas de café na cabeça, tudo indicando trabalhadores. Percebam que eles têm as mãos grandes, os pés grandes, né? E ele tem muito detalhe de luz e sombra. Portinari, ele é impecável nessa questão de luz e sombra. Ele faz muito bacana, ele desenha de jeito muito bacana. A pintura a café é muito importante para a obra de Portinari. Foi em 1985, com tinta a óleo também, encontra-se no Museu Belas Artes do Rio de Janeiro. E aqui do lado, mais uma obra nesse mesmo tema, que é O Lavrador de Café. Aqui esse homem, um pouco diferente do outro, ele está numa perspectiva diferente. Ele está numa posição lateral. Nós tivemos até uma aula de como desenhar na lateral. Ele está com o rosto na lateral, o corpo de frente. A mão é um pouco maior porque ela está para frente. A perspectiva é que ela está na frente do corpo. Então, a gente observa essa mão segurando uma madeira, vamos colocar assim, talvez uma enxada, né? Assim, é uma enxada. E ele está trabalhando, ele está descalço. É uma das obras mais emblemáticas, O Lavrador de Café, produzida em 1934. Hoje, ela faz parte do MASP, que é o Museu de Arte em São Paulo. É importante colocar que a claridade do céu e a camiseta com as mangas arregaçadas desse homem da plantação é exibida numa expressão de cansaço, de preocupação. Ele tem muito serviço a fazer. É essa impressão que me dá nessa obra. Sempre são pessoas cansadas, com os pés fortes, mãos grandes, simbolizando o trabalhador de café. E é isso que esse artista ele queria expressar nas obras dele, que era a sua atual realidade, né? Foi o que ele vivenciou, foi o que ele viu. E nós artistas, nós desenhistas fazemos isso, a gente expressa aquilo do nosso dia a dia, não é verdade?
Outra obra aqui muito famosa chama-se Cana-de-Açúcar. A indústria nacional também trabalhou muito em cana-de-açúcar. Na escola vocês vão ver muito sobre isso, indústria do café, do açúcar. Essa obra, Cana-de-Açúcar, foi pintada em 1938. A técnica empregada na realização dessa obra Cana-de-Açúcar foi afresco, que é um método que a pessoa pinta junto com uma massinha, certo? Ele mistura a massa junto com a tinta e ela seca, durando mais tempo a obra, quando a técnica de afresco é aplicada, é para durar mais tempo. A obra foi realizada em 1938. Hoje, ela está no Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. Por que ele se interessa tanto por trabalhadores, né? Cândido Portinari, ele era muito tocado pela questão social. Ele era muito tocado pela questão da desigualdade. E agora nós vamos entrar em um outro tema que ele trabalhava, que era a imigração nordestina. Muitas pessoas do Nordeste vieram para São Paulo, que é onde Portinari morava, e ele presenciou, com certeza, ele absorveu todo o sofrimento do povo nordestino e ele abordou isso nas suas obras. Então vamos ver aqui. Retirantes. Olha essa obra. Um dos temas mais abordados na produção de Portinari também foi a migração por parte da população nordestina do país, em busca de melhores condições de vida, melhores condições para a família inteira. Eles se aventuravam por difíceis jornadas para conseguir fugir da fome no Nordeste na época e da mortalidade infantil, porque acreditava-se que em São Paulo tinha mais emprego, em São Paulo tem mais chances, mais oportunidades. Então, eles normalmente pegavam a cara e a coragem e vinham para cá com o que tinham. E na obra Retirantes você consegue avaliar, perceber uma família necessitada. Nós observamos isso no olhar dos personagens que ele desenhou, nós avaliamos isso no material que eles carregam. Olha as crianças no colo. Tem uma criança super magrinha no colo dessa moça de saia clara. Eu até diria que ela é nova, talvez ela é uma das filhas mais velhas. Tem outro bebê no colo da mãe, que parece ser a mãe, figura central aqui do desenho. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças, se eu considerar que essa menina também é uma criança. Um senhor mais velho ali atrás, um vovô, tem um pai com chapéu. E vocês observam que as cores que ele utilizou são cores de humildade, são cores térreas, são cores escuras, que não passam uma ideia de alegria, né? Passam uma expressão um pouco angustiante para a gente que está assistindo. Não tem ninguém sorrindo no quadro, o que explica uma sensação, né? Que esse quadro nos passa. E é muito importante eu colocar esse quadro próximo a essa outra obra, conhecida como Criança Morta. Também abordando o sofrimento de famílias que vêm de longe tentar a vida em São Paulo, né? E às vezes a gente não para pensar como nós somos sortudos, como nós temos tudo em casa, temos tênis, celular, coisas que às vezes muitas pessoas não têm. E Cândido Portinari pensava nisso. Aqui nesse retrato da criança morta, nós podemos ficar imaginando por que será que ela morreu. Ele desenha muitas lágrimas na família que está em volta. E olha como ela tá magrinha, né? Nós imaginamos que faltou comida, faltou água, faltou remédios, faltou brinquedos, faltou lazer. O que faltou ali? Talvez muita coisa, porque no retrato não tem uma casa. Eu me preocupo se essa família tem onde morar. E foi assim que Cândido Portinari conseguiu tocar o coração de muitas pessoas com esse tipo de obra, com esse tema, né? De obra de arte. Esse menininho ao lado, ele me dá pena, sabe? É como se eu quisesse retirar ele do quadro. As duas obras, elas estão no MASP, no Museu de Arte de São Paulo. A arte tenta denunciar questões sociais. Existia uma grande questão constante da mortalidade infantil naquele período e ele alerta sobre isso. A arte também serve como reflexão.
Mas nem tudo é tristeza. Cândido Portinari também desenhava sobre a sua infância. Ele também desenhava coisas felizes e animadas às vezes. Cândido Portinari era chamado como o menino de origem humilde, que cresceu em meio a brincadeiras. E essas memórias de meninice e da sua terra natal, ele coloca em algumas das obras. Então, vamos aqui ver. Futebol. Esse quadro é muito famoso. Olha, ele é divertido, ele tem cores vibrantes, é bem mais alegre. O céu tem duas cores. Olha que legal, tem um cavalinho lá atrás, tem um bode aqui na frente. Eu acho muito legal esses detalhes. As crianças, elas são bem mais fortinhas, rechonchudas, redondinhas. São até fofinhas, eu acho. O quadro Futebol foi feito em 1985. Uma pintura a óleo, retratando meninos descalços jogando futebol em um campo de terra. Tem a presença de alguns animais e um pequeno cemitério lá no fundo, e isso mostra a simplicidade do lugar. Brincava-se onde podia brincar, não tinha um lugar especial para cada coisa, onde tinha espaço e vamos brincar. E a convivência com os animais tem uma característica simples, né? De pessoas simples que tinham criação, que gostavam de animais, talvez uma herança rural aí. As cores que ele utilizou na lateral, a luz, desculpa, que ele usou na lateral e as cores dão a impressão que esse retrato tá passando assim, num fim de tarde, sabe? As crianças passaram a tarde jogando e agora no final do dia vão para casa. É essa a impressão que ela nos passa. Essa outra obra também de infância, O Menino no Balanço. Os nomes dele, né, são muito indicativos. Os nomes que Portinari escolhe são sempre muito indicativos. Então, aqui, 3 meninos no balanço e tem mais um menino, um quarto menino mais embaixo. São 4 meninos no balanço, mas às vezes eu me pergunto se é uma cadeira, porque tem um tracinho ali embaixo dele. Mas se Portinari diz que é balanço, deve ser um balanço. Não é verdade? Essa obra foi feita em 1960. Portinari gostava muito de apreciar as crianças brincando. Esse quadro foi feito a tinta a óleo e ele encontra-se em uma coleção particular. Tem pessoas que pagam muito dinheiro para ter uma coleção, para ter um quadro importante assim de um artista em casa. E daí eles fazem coleções particulares. Mas olha, tem que ter muito dinheiro. Muito bem, agora eu vou falar de uma outra obra muito importante, que foi a primeira obra que eu conheci de Cândido Portinari, que o nome é Guerra e Paz. Foi uma obra muito grande que ele construiu primeiramente na ONU, Organização das Nações Unidas. Imagine você um lugar, uma sede, em que as organizações das outras nações, várias nações, se unem para discutir coisas com relação ao mundo. Essa é a ONU. Ela é uma organização de várias nações unidas ali para discutirem coisas muito importantes. Então, essa obra, ela estava em um lugar muito importante, que ficava na sede em Nova York. Hoje em dia, ela está atualmente no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Pois é, nem tudo são flores, né? Portinari, com o tempo, ele foi envelhecendo. Por questões médicas, ele foi mandado a se afastar das tintas. Mesmo apaixonado por pintar pelo seu ofício, ele teve grandes dificuldades de obedecer essas ordens médicas e abandonar a pintura. Ele faleceu em 1962, com 58 anos. Mas ele deixou um legado maravilhoso de obras brasileiras maravilhosas e eu trouxe aqui para vocês como um artista brasileiro e conhecido mundialmente. Lá fora, no exterior, ele é muito conhecido, muito famoso, muito respeitado, inclusive pelo Lazar Segal. Então, meus queridos, foi isso que eu trouxe para vocês hoje, um pouco mais sobre a nossa cultura brasileira. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês e se cuidem, tá bom? Continuem em casa bonitinhos, igual vocês são. Beijo, lindos. Aqui vai mais umas fotinhas e até mais.